Sejam bem-vindos a essa aula extra aqui no canal Engenheiro Wagner Rambo, clássica de sexta 476. Está previsto ir ao ar no dia 31 de março, então fique ligado. Caso já tenha ido ao ar, já passou dessa data, veja aí, busque por clássica 476, medidor de pequenas resistências. E é isso que este software faz, é o software deste medidor de pequenas resistências que implementamos. E os arquivos estão na clássica, então veja no canal principal WRKits e baixe eles. O objetivo desta aula rápida aqui é explicar o software para você que acompanha aqui o canal Engenheiro Wagner Rambo. Já deixe like, já se inscreva, é muito importante, divulgue o canal ao máximo e faça os nossos cursos também que vão te ajudar a evoluir e desenvolver os seus próprios softwares. Primeiro aqui eu tenho uma biblioteca LCD, que é esta aqui, o arquivo lcd.h, que tem algumas funções que desenvolvemos aqui para o modo 4 bits. Tem uma específica aqui que é dispres, que imprime o valor do resistor que eu estou medindo, já coloca ali a casa decimal. E as demais, aí, inicialização, envio de comandos, limpeza do LCD, bem parecidas com as que você já conhece. Aqui o mapeamento de hardware, onde nós estamos fazendo a ligação, então indicando quais pinos do microcontrolador eu vou conectar ao LCD, no caso é um PIC 16F876A. Aqui no arquivo .c tem o desenvolvimento das funções todas. Ó. Isso aqui você vai baixar naquela videoaula do canal quando estiver no ar. Dispres mostra aqui então dezena de milhar, milhar, centena, dezena e unidade, faz o cálculo. Então vou ter um valor baseado em 5 dígitos. Ele vai separar estes dígitos e armazenar nestas variáveis. Vai fazer isso nesses cálculos aqui. E vai exibir com um ponto após o primeiro dígito, que indica o valor da resistência. O objetivo deste projeto é medir resistores de baixo valor, entre 100 miliohms, ou 0,1 ohm, até 5 ohms aproximadamente. Então, se eu tiver um resistor de 0,47 e eu for medir, eu vou ver lá no display 0,47 e mais uns 3 dígitos, mais 3 casas decimais de leitura. 0,33 ohms, posso ter ali 32, 9, 8, 2. Por exemplo, 1 ohm, eu posso ter então 1.00254 e assim conforme o resistor que formos medir. O propósito é medir valores bem baixos, pois como sabemos, multímetros convencionais não conseguem medir resistores muito baixos. Eu preciso de pontas Kelvin para conseguir uma medida com boa precisão. Por isso o intuito desse projeto que permite a você, com baixo custo, ter um medidor de baixas resistências ou até resistências de condutores. Então aqui eu imprimo os dígitos com o ponto. É isso que esta função faz. E as demais aqui são controle de LCD convencional, que já explicamos em outros vídeos do canal para você. Na função principal tenho as minhas constantes. Então, Rref é uma constante que consiste em um resistor que é utilizado para verificar qual é a corrente exata que está passando pelo resistor a ser medido. Isso você vai entender naquela videoaula onde eu explico em detalhes este hardware. Eu tenho um resistor comercial de 4,6 ohms que eu medi com o meu LCR, que é bastante confiável, e deu 4,6. É esse que eu vou utilizar, então, esse valor que eu vou utilizar aqui no software. Você pode utilizar um trim-pot multivoltas, se você não tem um LCR para medir, ou utilizar um resistor de precisão, 1% de precisão, e aí coloque aqui 4,7, vai dar algo muito próximo. E aqui um N que tem um número de pontos para eu fazer uma média convencional. Aqui está a média móvel, mas na realidade é uma média aritmética simples, que é feito aqui. Funções
print R, imprime o valor da resistência, calc res, calcula e retorna, e boot sys para inicializar aqui o meu instrumento. Na função principal eu configuro os comparadores internos, desligando-os, eu não vou utilizá-los neste PIC, então é um PIC 16F876A, que eu vou utilizar a entrada analógica 0 e analógica 1. Tris-B, para configurar as minhas saídas, eu tenho display no porte B, como vimos aqui, ó. Então eu configuro RB1, RB2, 4, 5, 6 e 7 como saídas digitais. Inicializo elas desligadas. Aqui no ADC ON0 eu ligo a conversão AD, ligo o bit ADCS0 e no ADC ON1 eu ligo o ADCS2 para configurar uma taxa de frequência dividido por 16 para aquisição do conversor AD. Estas informações você vê no datasheet do PIC, então estude datasheet. Também tem o nosso curso de datasheets, caso não tenha feito ainda, eu recomendo. Chamo a função de spinit da biblioteca para inicializar o LCD 16x2. Escrevo 0C como comando para desligar o cursor e o blink do LCD. E chamo boot sys. Boot sys, ele imprime aqui a versão atual do instrumento, gera um loading aqui para estabilizarmos as tensões do circuito, estabilizarmos os registradores do PIC. Então ele vai imprimir aqui pontos ao longo da minha primeira linha do display até preencher toda. E aí ele limpa o display, imprime RES de resistor ou resistance a ser medido, 2 pontos, e logo abaixo eu consigo visualizar o valor quando eu conectar um resistor no medidor. Isso você vai ver na prática daquela videoaula também. Aí o calc res, ele recebe a leitura, canal 0 e canal 1. Ele tem variáveis V1, V2 e a corrente de referência, que eu vou medir no momento em que estiver medindo o resistor. E o endereço de ADC val, apontado por ADC val, recebe o ADC 0. Para eu atualizar este parâmetro aqui externamente a função e verificar o valor máximo de ADC. Caso ultrapasse, eu não meço nada e indico ao usuário na tela do LCD que está no limite do instrumento. V1, eu calculo aqui a tensão, armazeno em V1, V2 a mesma coisa, e depois eu divido por 4. Essa divisão por 4 se dá pelo fato de, no circuito prático, termos amplificadores de ganho 4. Então eu preciso fazer a normalização das tensões para ter os valores reais de tensão. Esse ganho 4 é pelo fato das tensões práticas, medidas ao longo do resistor, serem muito pequenas. Então, por isso eu dou esse ganho 4 com amplificadores operacionais. Aqui eu calculo a corrente atual do circuito, que é a queda de tensão naquele resistor de 4,7 ohms, dividido pelo próprio valor dele. Resistor de referência aqui. Uma vez que eu tenho a corrente que circula pelo resistor de referência, eu tenho também a corrente do resistor a ser medido. Por isso eu retorno a tensão V1, que é a tensão em cima do resistor a ser medido, pela corrente, lei de Ohm. Eu tenho a resistência ou do condutor ou do resistor de baixa resistência que eu estou medindo. Por fim, na print R, eu tenho um acumulador e um array aqui para armazenar estas 20 medidas, para eu fazer a média simples. O valor de ADC para eu verificar o limite máximo e o resistance, que é o valor que vai ser impresso no display. Aqui eu faço o cálculo da média, então laço for, primeiro eu coleto 20 pontos, a partir do retorno de calc res. E atualizo também esta variável aqui a partir do ADC 0, como vimos. Então, passo o endereço dela para eu atualizar dentro da função. Acumulo estes 20 pontos em ACC, então faço a soma deles.
E eu calculo a resistência, fazendo a divisão do ACC por N, está aqui a minha média, e depois multiplico por 10.000 para que este valor tenha os 5 dígitos de forma inteira, para eu poder imprimir com a minha função do LCD, da qual eu imprimo os dígitos e separo com aquele ponto. Aqui eu verifico o limite máximo. Se maior que 270, eu já indico isso ao usuário. Então, vou imprimir traços na segunda linha do display, limpando ali a medida, e vou exibir o valor máximo na primeira linha. Se não, é um resistor de valor do qual o instrumento pode medir. Eu vou fazer uma limpeza na primeira linha, para apagar este max, caso ele tenha sido impresso anteriormente. Então, por isso eu varro da coluna 8 à coluna 15, e Disp Res Resistance, eu mostro o conteúdo, e depois eu imprimo a palavra ohms, para saber que é essa a unidade medida. Este é o software. No loop infinito eu chamo a função printr e atualizo a cada 300 milissegundos. Se você gostou desta aula rápida, deixe seu like, fique ligado no canal principal também, que em breve teremos a parte prática e explicação do hardware aqui a partir deste software e todos os arquivos disponibilizados para você também montar o seu medidor. Um abração e até o próximo vídeo.